Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um MDcast. Eu, Gabriel Rangel, estou com meu amigo Rafael Melo. Vamos conversar sobre assistência baseada em valor, sobre carreira e hoje com um convidado aqui para um papo muito valoroso. Dr. Marcos Rangel, supervisor do Grupo MD na Medicina Hospitalar, coordenador do Serviço de Medicina Hospitalar do Hospital Santa Rita. Marcos, conta um pouquinho para a gente o que é a medicina hospitalar, o que é esse nome que tem sido falado tanto aí, o que é uma especialidade médica? Fala um pouquinho para a gente. Olá, é um prazer estar aqui esse é um tema bem amplo, né? Uma área muito em crescimento na medicina e acho que a gente vai esmiuçar essa pergunta só ao longo desse tempo que a gente vai ter aqui, mas de uma forma resumida para começar, a medicina hospitalar é uma especialidade que ela tem como principal foco o cuidado do paciente no ambiente hospitalar, mas se preocupando com todo o contexto disso, com as questões do próprio hospital, com as questões do paciente e inclusive até mesmo o pós-hospital do paciente, digamos assim, a pós-alta, né? Então entendendo todo um processo que ocorre na internação, todas as nuances que ocorrem e como cuidar disso. Então, medicina hospitalar não é bem só clínica médica, assim. Quando a gente fala clínica médica e medicina hospitalar não é sinônimo, então. Não dá para dizer que eu faço medicina hospitalar se eu faço só clínica médica. Não, na verdade, eu diria que clínica médica hoje, né, é um braço, está dentro da medicina hospitalar, né? Eu costumo dizer que a clínica médica tem uma visão mais romântica, assim. A clínica médica é o que a gente aprende talvez na faculdade e provavelmente daqui a uns anos a gente vai mudar esse conceito, mas que a gente aprende na faculdade de cuidar do doente, de ir lá, passar a visita, ver o paciente, conversar com a família, o que é uma parte muito importante da medicina hospitalar. Mas a clínica médica eu vejo que ela tem esse conceito que para aí. O foco é muito no paciente e falta muita coisa ainda, né? Quando a gente fala de medicina hospitalar, a gente está falando de olhar para esse paciente, como eu comecei dizendo, mas pensando no que é bom para o paciente, no que é bom para o hospital e no que é bom para os dois, né? Legal. Então, eu diria que a clínica médica está dentro da medicina hospitalar. E a medicina hospitalar tem uma visão muito mais ampla de toda a clínica médica e de todo o contexto do paciente que está dentro do hospital. Dá para falar, você acha que esse termo medicina hospitalista é clínica médica com gestão? Ou isso ainda assim é superficial também? Eu acho que ainda assim é superficial, porque a medicina hospitalar ela tem uma visão muito, muito focada na gestão, mas ela passa por muitas áreas dentro do hospital, né? Não é só a gestão, a gente não está falando só de gestão, senão a gente seria um gestor, né? Também talvez ótimo, o nome não verdade. seria Justo. medicina hospitalar, seria gestão hospitalar. Justo. Né? Então a gente se preocupa com a gestão, com o custo, com valor e tudo, mas a gente se preocupa com o paciente e aí nesse cuidado do paciente a gente tem um monte de coisa que a gente pode fazer, como manejo clínico cirúrgico, cuidado paliativo, enfim, pré-operatório, pós-operatório, avaliação pré-operatória. A medicina hospitalar permite tudo isso, né? A medicina hospitalar, eu entendo que é uma especialidade nova, né? Talvez por isso passa esse preconceito, esse entendimento de que clínica médica, medicina hospitalar, isso realmente é uma coisa nova, né? A gente está vivendo, a gente está discutindo medicina hospitalar agora, pelo menos no nosso ambiente é uma coisa muito nova, assim, uma coisa que a gente tem visto de maneira muito recente, né? E só para completar o que o Rafa falou, você acha que esse crescimento, esse desenvolvimento, na verdade, da medicina hospitalar pode ser encarado como uma inovação do modelo assistencial de saúde? Bom, falando primeiro de um pouco, aproveitando esse gancho da pergunta do Rafael para falar sobre a história da medicina hospitalar, realmente
acredito que ela é, se não a mais nova, uma das mais novas especialidades médicas, né? Não diria nem médicas, né? Hoje em dia já existe enfermeiro hospitalista, né? E talvez daqui a pouco comece a ter mais outras áreas hospitalistas, digamos assim. Porque a gente fala em especialidade médica e não é bem uma especialidade médica, é uma especialidade de saúde, né? É uma especialidade de saúde, Perfeito, isso. Legal. E hoje em dia, na verdade, o enfermeiro já tem muitos enfermeiros envolvidos muito no hospitalista, né? Assistente social também é uma peça muito importante quando a gente fala em medicina hospitalar, e por aí vai. Outras áreas aí que estão muito afins, assim, estão se envolvendo nesse processo. Mas então eu acho que ela é realmente uma especialidade muito nova, talvez a mais nova. Ela surgiu, esse conceito, esse termo hospitalista, ele foi publicado no artigo da New England em 1996. Então, ou seja, a gente considera que essa especialidade nasceu em 1996. Então, falando de medicina, que é de saúde, né, que é uma coisa menos de 20 milenar, anos, 20 anos é muito, muito pouco tempo ainda, né? E essa especialidade, ela nasce, digamos assim, principalmente por notar que a necessidade de ter um profissional qualificado para o cuidado do hospital. Ela surge no seguinte sentido, resumindo assim, nos Estados Unidos, né, a gente sabe que tudo lá tem muito custo, né? Uhum. É tudo muito calculado, custo e tudo mais. Então, um médico que é o Otker, que ele diria que não existe esse termo, eu acho, mas ele é o pai da medicina hospitalar. Ele cunhou o termo. Né? Ele que publicou esse artigo com esse termo, né? E ele notou, na verdade, ele era um médico que trabalhava em hospital e tudo, e ele começava a observar que, assim, por exemplo, os especialistas que existiam, eles tinham muitos outros focos. Ele tinha um consultório, ele tinha a clínica dele e tudo mais. E aí o paciente dele, por exemplo, o cardiologista, ele tinha o paciente dele do consultório, ele ia lá, atendia o paciente. Muitas vezes aquele paciente internava, ele tinha o consultório dele funcionando, e ele ia ver aquele paciente, às vezes, tarde da noite, ele perdia todo o que aconteceu com aquele paciente ao longo do dia. Aí ele ia pedir um exame que ele só ia ver no outro dia, à noite, e aí, por exemplo, a alta do paciente ia ser 3 dias depois. Sendo que se ele passasse de manhã, pedisse o exame fosse feito de manhã e ele reavaliasse à tarde, ele poderia, por exemplo, dar alta na mesma tarde ou no outro dia. E até a experiência do paciente também de ficar esperando o profissional e ficar... Né? Exatamente. Então ele começou a notar isso. Olha, o especialista, ele tem os afazeres dele, digamos assim. E aí eu preciso de ter um médico que esteja dentro do hospital, que esteja focado no cuidado daquele paciente no hospital. E além do fato de que o paciente dentro do hospital, ele é diferente de um paciente de ambulatório. Aquele médico que estava acostumado a tratar um paciente de ambulatório. Então, pegando esse gancho, eu acho que ele teve um insight, e ele começou a olhar isso e falou, não, vou começar a trabalhar dentro do hospital, vamos botar... E aí, assim, o grande chance, assim, né, o grande da medicina hospitalista é que ele caiu a taxa de internação a níveis... De reinternação. Desculpa, o tempo de internação, né? Ele reduziu o tempo de internação, ele melhorou a qualidade do atendimento, então ele reduziu a reinternação. Sim. E causou um impacto muito grande, pegando um médico para olhar para aquele paciente naquele ambiente, né? E aí começa o entendimento da especialidade. Então, na verdade, isso é uma completa inovação, sim, dentro do modelo de saúde, né, de assistência. As pessoas têm uma mania de confundir um pouco inovação com tecnologia, né? A gente já conversou sobre isso, a gente vive conversando, Rafael, sobre isso. Inovação não necessariamente tem a ver com tecnologia. Inovação, na verdade, é revisitar os processos, revisitar a forma com que aquilo é feito para que seja feito melhor, né? Então, e claro, trazendo muita criatividade aí dentro de tudo isso. Parece que ele, de fato, inovou, né? A gente sabe, a medicina hospitalar é uma inovação absurda dentro do modelo assistencial. E você deixou claro como que isso aconteceu. E na sua fala, Marcos, foi algumas coisas que eu pesquei que eu acho interessante até abordar aqui. Primeira coisa, a medicina hospitalar, o médico hospitalista, ele em nenhum momento vem para tirar espaço de alguém, né?
Porque eu acho que isso deve ser uma coisa que você enfrentou, a própria especialidade em si enfrenta, né? Essa dificuldade, vamos dizer assim, de chegar no ambiente e entender que você está vindo para acrescentar e agregar valor, não tirar ou, enfim, competir com ninguém. Para somar com aquele médico assistente, um cirurgião que tem uma patologia que ele está tratando ali e tem intercorrências outras que ele precisa, né? Isso é bem importante falar isso, porque, inclusive, nos artigos dele lá, dos anos 2000 e tudo, ele fala muito isso, assim, é o que a gente tenta praticar. O hospitalista ele não quer pegar o paciente do cardiologista, né? Ele vai tratar aquele paciente naquele momento e devolver para o médico dele, no caso do médico do ambulatório, por exemplo, e fazer uma boa transição de cuidado, organizar a continuidade. Nas especialidades dentro do hospital, né, a ideia, o termo que a gente mais usa é o comanejo, né? A gente somar, dividir responsabilidades, somar mesmo entre equipes e auxiliar um ao outro, seja com cirurgião, seja com especialidades clínicas. A gente acho que vai falar mais para frente de comanejo. Mas então é bem isso, assim, é somar, não é pegar o paciente do outro, não é querer assumir, não tem isso. Muitas vezes quando a gente vai começar um serviço, existe esse olhar assim do tipo, nossa, mas aí eles vão assumir o paciente e eu vou fazer o quê? Não, a gente não vai assumir, a gente vai assumir junto com você, a gente vai trabalhar junto com você, pensando no melhor para o paciente e para o hospital. Eu acho muito legal essa visão da medicina hospitalar que você está trazendo, assim, que é um retorno, assim, a gente fala em especialidades e aí a gente começa a dividir patologias e vocês tentam olhar o paciente como um todo, assim. Isso é muito legal, né? Sim. O paciente entra no hospital com uma patologia e ele vai eventualmente agregando algumas coisas durante a internação e você olha como um todo, até o processo de hospitalização. Então isso realmente é muito interessante como política de saúde mesmo, né? Eu acho que é um negócio que realmente é inovador, né? Talvez dá para dizer que o médico hospitalista ele tem um caráter de integração do sistema, né? Exatamente. Eu acho que ele integra todas as demandas, vamos dizer assim, do hospital, ele integra as demandas do paciente, obviamente, isso é o mais importante, mas ele integra as demandas multidisciplinar, as demandas da equipe, do médico assistente, do comanejo. Dá para pensar dessa forma? Que ele é, acima de tudo, uma pessoa responsável pela integração do cuidado? Com certeza. Pegando o gancho aqui que o Gabriel adora futebol. Eu sou craque, inclusive. Eu gosto de pensar no médico hospitalista como um camisa 10 ali. Sem falsa modéstia, sem querer ser, na verdade, sem parecer prepotente, assim. Mas um camisa 10 no sentido de que é aquele cara que vai centralizar o cuidado, aquele médico vai centralizar o cuidado ali. E ele vai, olha, eu preciso da neurocirurgia, eu preciso de uma ajuda da cardiologia e fazer as especialidades se conversarem, né? Eu preciso do assistente social, eu preciso do fisioterapeuta. E ele vai passando a bola ali, fazendo o time girar, fazendo o time rodar, entendeu? Legal. Então eu gosto de... Fazendo uma analogia aí. Você está resgatando essa comunicação do corpo assistencial, né? Isso é muito legal, cara. Bem legal você falar nisso. Acho que quando a gente se aprofunda no tema medicina hospitalista, uma das bases da medicina hospitalar chama comunicação, né? Perfeito. A gente vê que talvez hoje, com a visão que eu tenho disso tudo, eu vejo que os maiores problemas que ocorrem dentro de um hospital estão relacionados basicamente à comunicação. É a comunicação do remédio que não chegou a quem devia fazer por qualquer motivo, é o médico que não soube que tinha que operar o paciente por qualquer motivo. Então, é o paciente que não soube exatamente o que ele tinha, né? O que ele precisava, o plano terapêutico dele, exatamente. O motivo dele estar ali, né? E aí ele ficou mais ansioso piorou e tudo mais, piorou a experiência dele. Então a comunicação ela é um grande pilar aí da medicina. E às vezes, né, Marcos, a internação, até tudo que é proposto acontece de maneira com sucesso, mas o entendimento e a experiência não foi legal, né? Porque a comunicação veio fragmentada demais, ele olha para aquilo ali, poxa, eu tô tendo alta, mas eu não entendi bem do que foi falado, vou para casa, como é que eu vou para casa? Eu não sei o que eu tive, eu exatamente, não sei como que eu vou exatamente, vou levar alguma sequela disso tudo. Realmente a gente vive na era da experiência, né? Assim, as pessoas hoje,
isso é uma exigência. A gente não está falando mais só da satisfação da entrega, né? Assim, te entreguei algo, eu estou satisfeito que você me entregou. Perfeito. Não, eu preciso que aquela experiência aconteça. E parece que a medicina hospitalar tem um potencial gigante de transformar a experiência dentro do hospital, né? Acho que esse é um... Sim, esse é o que é um dos pilares do valor e é um dos pilares da medicina hospitalar. Perfeito. Principalmente através da comunicação, acho que é isso que você quis dizer. Né? Através da comunicação e até da atenção, digamos assim, porque Legal. O médico hospitalista ele está dentro do hospital, então não é aquele médico que vai passar a visita, que vai passar no paciente 5 minutos, 10 minutos, vai embora para o outro hospital e tal. Ele está lá dentro, ele vai, se ele precisar, ele vai reavaliar o paciente, vai reavaliar de novo, vai reavaliar. Isso aí dá essa sensação de atenção, de cuidado, né, que o paciente sente cuidado, isso aí impacta diretamente na experiência, né? Você falou isso no outro podcast, né, de medicina baseada em valor da experiência, e é muito isso, assim, a atenção, o cuidado, o paciente sentir cuidado, isso é muito importante para a experiência. Né? Isso é o ouro da assistência. Na verdade, parece que isso veio se perdendo, né, Márcio? Assim, parece que a proposta é resgatar isso tudo. Sabe, né? Que eu tenho acho... dúvidas, até assim, filosoficamente falando, eu tenho dúvidas se já existiu um dia. Sabe, assim, se você olha para a história do médico, a gente está falando de médico aqui, você tem uma figura que ela é quase que... vamos dizer assim, endeusado em um determinado momento, porque era escasso, porque ele tinha uma habilidade que poucos tinham, e quando ele, de uma maneira geral, se esperava que ele fosse uma pessoa extremamente humana. Uhum. Mas eu acho que, não sei, não dá pra te falar de sempre, né? Porque, pelo amor de Deus, não sou tão velho assim. Mas me parece que, por muito e muito tempo, uma boa parte da assistência médica, ela não tinha esse foco, a história do paciente no centro do cuidado. Isso parece que é algo que a gente está resgatando, mas cada vez mais eu fico com a impressão que é algo novo, né? Acho que não tinha, acho que a gente está avançando para esse movimento agora, né? Mas, e falando de formação, como é que medicina hospitalar, como é que isso surgiu para você? Como é que você fez especialidade em quê? Como é que isso aconteceu na sua vida, assim? Legal essa pergunta. Alguns acadêmicos, principalmente, fazem muito essa pergunta. De inspiração para outros, né? Acho que é legal. Então, a medicina hospitalar, na verdade, ela é uma área de atuação da clínica médica, né? Não existe, por exemplo, no MEC e tal, reconhecimento. Eu, como cirurgião geral, posso também ser médico hospitalista? Agora eu quero também ser. Claro. Bem, acho que ele vai explicar para você se pode ou não. De certa forma pode, né? Assim, porque como eu falei... De certa forma eu não gostei muito. Parece mas assim, conceitualmente pode, né? É possível, talvez seja mais longe, né? Mas é possível. Brincadeira. Assim, é porque eu acho que você colocou a pergunta assim, eu como cirurgião geral, talvez o cirurgião geral possa. Você... Talvez que seja o problema. Brincadeira. Não, que isso. Brincadeira. Então, eu fiz... A minha formação foi... Eu fiz uma residência de clínica médica, né? R1 e R2, que é o que tem nas maiores... O que mais tem no Brasil, né? Uhum. R1 e R2. Alguns poucos centros no Brasil têm R3 de clínica médica, né? Que, na verdade... O nome da residência acaba ficando clínica médica, justamente por isso que eu comecei a falar. Que a medicina hospitalar não é uma especialidade reconhecida ainda pelo MEC, né? Então eu fiz um R1 e R2 de clínica médica na Universidade Federal do Paraná e fiz o R3 de clínica médica na Unicamp. Então, só que nesses dois ambientes a gente já falava-se sobre medicina hospitalar, né? E porque é uma área que está muito ligada com a clínica médica. Porque, aí até complementando as perguntas do cirurgião, claro que pode, mas assim, ela tem uma base que precisa da clínica médica justamente para ter esse olhar de clínico geral do paciente, para ter esse olhar holístico do paciente. Então, tanto nos Estados Unidos, que é onde ela surgiu, quanto aqui no Brasil, a especialidade base para você ser um médico hospitalista é a clínica médica. Só que a clínica médica, ela não te dá todas essas ferramentas. Todas as habilidades. Das habilidades. Então, assim,
dependendo da sua formação, vai ter um pouco mais, vai ter um pouco menos. Mas muita coisa, hoje, eu diria que eu me formei, né? Eu acabei a minha residência em 2018, né? Em março de 2018, eu diria que hoje isso já é muito mais forte, assim, é uma área que avança muito rápido, né? E hoje é muito mais forte esse conceito de medicina hospitalar. Mas tenho certeza que muitos hospitais de clínica médica que não se falam em medicina hospitalar ainda, entendeu? Mas na minha formação eu tive isso como base, isso foi me levando até onde eu... Então dá para falar que hoje se uma pessoa tem interesse em atuar em medicina hospitalar, basicamente ela busca clínica médica, isso, de uma maneira geral, realmente. E busca, apesar de ainda não tantos quantos deveria existir, mas busca algum centro que desenvolva a medicina hospitalar, com pessoas que fazem isso há muito tempo, enfim, e aí ela vai adquirindo, entre outras buscas, né, MBA, entre outras coisas que envolvem muito gestão também, essa habilidade para evoluir dentro da carreira. Seria isso. A especialidade básica é a clínica médica, mas você tem que se aprofundar na medicina hospitalar. Isso surgiu para você nesse terceiro ano de residência, nessa especialização? Como é que isso veio? Isso já veio lá no R1? Você já entendeu esse conceito? Como é que isso veio na sua vida? No R2, assim? na minha formação lá em Curitiba, no R2 já se falava bastante disso. Tem uma... Curitiba tem um grupo forte. Tem um grupo forte de medicina hospitalar lá. Então já se falava muito disso. No R3 eu fui já com esse conceito, né? Até na época eu participei do Congresso Brasileiro de Medicina Hospitalar, era o terceiro congresso, e que não teve outro até então, porque teve pandemia e tudo mais. E eu fiz um estágio também em Porto Alegre, que Porto Alegre talvez seja o berço da medicina hospitalar no Brasil, né? O conceito vem para Porto Alegre em 2008. Então eu fui para lá e lá era um hospital que realmente tinha um foco muito grande em medicina hospitalar. Era um serviço bem consolidado, as pessoas sabiam muito assim o que era medicina hospitalar, notava essa diferença assim, sabe? Mas na minha formação tinha, mas não era tão forte quanto é. E aí eu venho para cá, para o Espírito Santo. E hoje aqui o Espírito Santo talvez seja o estado que mais, assim, depois de Porto Alegre que começou com tudo, talvez seja, né, não tenho dados assim, mas é um dos principais estados no desenvolvimento da medicina hospitalar, por alguns movimentos que aconteceram aí nesse tempo, meio que acabou coincidindo com a época que eu vim para cá, e é um estado que a medicina hospitalar cresce a passos largos, assim, talvez diferente de alguns outros centros, até mesmo São Paulo, assim, é sempre muito avançado, mas o Espírito Santo, em termos de entendimento da especialidade e crescimento, tá bem avançado, assim. Você falou bastante aí sobre como a medicina hospitalar funciona e as nuances que são da medicina hospitalar e não clínica médica. Eu já ouvi, há algum tempo atrás, acho que eu escuto ainda, provavelmente você escuta mais, pessoas considerarem que o famoso TIR, time de intercorrências, né, que são basicamente plantonistas que ficam na enfermaria prontos para intercorrência, o famigerado código azul, que a gente nunca entendeu por que tem que chamar desse jeito. Né? Mas TIR exclusivamente, ou plantão de intercorrência em clínica médica, isso não é considerado medicina hospitalar, Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que não, assim, na verdade, talvez TIR seja um pequeno braço da medicina hospitalar, um sub-braço da medicina hospitalar. Porque o TIR ele já traz no nome um conceito que não faz sentido para a medicina hospitalar. Que o TIR é, né, time de resposta rápida, time de intercorrência. Então, assim, você você ser muito passivo, né? Você muito longe do que você está propondo. Você está muito longe do que você está propondo. Você está lá esperando, sentado na poltrona do plantão, esperando acontecer alguma coisa, né? E quando a gente fala de medicina hospitalar, a gente quer chegar muito antes, a gente precisa chegar muito antes. Então, medicina hospitalar, você tem que começa desde prescrever o seu paciente de forma segura, né? Se preocupar com
com os exames que você pediu ao longo do dia, reavaliar se você por algum motivo não conseguir avaliar, ter alguém, né, você ter uma referência ali dentro do hospital que possa reavaliar e possa continuar o cuidado daquele seu paciente. Quando a gente fala em TIR, eu não consigo captar esse conceito dentro da palavra, inclusive TIR, e nem dentro do que eu vejo nos hospitais praticanos como TIR. O TIR é aquele médico que fica lá esperando acontecer alguma coisa. E eu acho que a gente já, como experiência, qualidade, isso está muito distante, né? Está muito distante. Sim. Tem um outro aspecto que eu queria que você, na verdade, fizesse um raio-x da atuação da medicina hospitalar pra gente, para que todo mundo entendesse o tamanho mesmo, porque a gente já, né, conversa, conhece, enfim, mas acho que aqui a intenção é levar essa informação e a gente falar sobre o valor da medicina hospitalar, no sentido valor, sempre bem colocado dentro desses pilares, né? Desfecho, experiência e custo. Você falou que a clínica médica, vamos colocar assim, a assistência ao paciente é a base, é um pilar dentro da medicina hospitalar. Você acabou de falar agora que o intercorrista, vamos dizer assim, ele também tem um braço, tem uma participação. E a gente falou de gestão. Quais outras, assim, dentro de um serviço bem conceitual de medicina hospitalar, quais outras atuações, quais outras áreas, gestão de alta, enfim, quais outras áreas que teriam para você explicar e faz um raio-x para a gente da medicina hospitalar, de um serviço de medicina hospitalar? Eu acho que o primeiro tópico, assim, eu diria, mais importante quando a gente fala em medicina hospitalar é o comanejo clínico cirúrgico. Não que ele seja o mais importante, na verdade, por uma questão até meio de mercado, assim, eu diria. Porque o comanejo clínico cirúrgico, em geral, ele é uma boa oportunidade para se começar um serviço de medicina hospitalar. Porque, falando até em tudo que a gente está falando de experiência, de acompanhar o paciente, igual você tem o exemplo do cardiologista, isso se replica para o cirurgião, né? O cirurgião, até mais. O cirurgião ele tem que estar dentro do centro cirúrgico. Isso né? Não é pessoal, não, Marcos. Não, querendo deixar o cirurgião trabalhar onde ele tem que estar. Claro. O cirurgião ele tem que estar dentro do centro cirúrgico, ele tem que estar operando, ele tem que estar resolvendo as questões cirúrgicas, né? E esse médico, ele passa a visita rápido, né? Não é uma crítica, é só uma observação. A expertise dele está muito preso à patologia que ele trata, né? A gente tem uma colicistite, ele faz a colicistectomia, ele está muito preso àquela condição, mas o doente é hipertenso, é diabético, o doente descompensa de uma condição cardiológica. E ele não tem condição não tem condição de tempo até de avaliar aquilo tudo, porque classicamente uma visita de cirurgião é às 4h30, 5 horas da manhã, porque ele tem que ir para o centro cirúrgico. Ele começa a operar às 7 horas da manhã, né? Então ele não tem tempo para ficar discutindo se o diabetes está descompensado. Então, quando o hospital, seja a entidade, o hospital qualquer que seja, ela começa a notar que aquele paciente que ele não vai tão bem assim, e aí se ele conhece esse conceito de comanejo clínico cirúrgico, aí é uma grande entrada assim para dentro. Foi assim que vocês começaram com a medicina hospitalar? Assim, entrando com esse comanejo, você vê primeiro, o primeiro resultado vem daí, né? Muito forte, né? Foi o primeiro resultado, né? A gente começou lá no Santa Rita em 2016 e assim, o que traz o grande impacto é justamente quando a gente inicia o comanejo clínico cirúrgico. Porque aí a gente começa a mudar desfechos de pacientes que antes estavam lá um tempo muito grande de internação, com complicações muito clínicas, né? Acaba que o paciente cirúrgico que fica um pouquinho mais internado, ele vai agregar com complicações clínicas. E aí aquele cirurgião, ele parecer para um, parecer para outro, e aí ele realmente não consegue dar a direção. Exatamente. E fica muito... Aí é a fragmentação que a gente falou lá no início, né? E esse é um problema, né? Acaba sendo um problema nesse Exatamente. Nesse e aí tem que ter esse médico para organizar isso. Fala, não, pera aí, isso aqui está acontecendo, eu preciso de tal ajuda e tal. Então é por isso que eu falo que ele é um médico que organiza o cuidado até, né, dentro do hospital. E tem essa visão global do paciente. Né? Quando você fala bastante do comanejo, quando você fala de tudo que você comentou até agora, eu vejo muito resultado e muito experiência do paciente sendo modificada.
Como que... O que a medicina hospitalar faz hoje, assim, do ponto de vista prático, que muda para o hospital em termos de gestão de custo, em termos de gestão de eficiência também, que é óbvio, vai ser replicada para o paciente, isso vai ser entregue para o paciente, mas para o hospital, olhando com uma ótica mais hospital, assim, em termos de eficiência, como que vocês podem entregar? Como que você entrega isso? Quais são os projetos, processos que acontecem? Então, aí, essa pergunta complementa até a anterior, né? Então, o comanejo é uma área forte na medicina hospitalar, mas a gente tem assim, o hospitalista ele tem vários braços e a ideia é coordenar isso tudo, obviamente com equipes, né? Com pessoas ajudando, né? Então, assim, uma outra área que a gente tem praticado muito, né, é o escritório de gestão de valor, é uma área de atuação do médico hospitalista, que o escritório de gestão de valor já tem um podcast disso, mas de uma forma resumida ele vai se preocupar com a experiência, com a qualidade e com o custo da internação. Então isso tudo envolve um cuidado pensando muito em farmacoeconomia, né? Talvez um termo que agora a gente está usando até menos, mas de prescrever o paciente pensando também no preço da medicação, né? Porque isso muitas vezes isso vai inclusive economizar para você dar um tratamento melhor no que precisa. Perfeito, sim. Por exemplo, se é de pirona, tá caro e o paracetamol tá barato e você vai baixar a febre, Sim. usa o paracetamol e aí você de repente, se ele precisar de um antibiótico mais caro, você economizou no paracetamol e gestão do desperdício, né? Gestão Eu gosto de de chamar ambientes de sustentabilidade, né? Isso é o mais importante, né? Isso é importantíssimo. Então essa é uma outra parte. Aí o escritório de alta é uma área bem legal da medicina hospitalista, que eu particularmente atuo bastante, que é você olhar para os pacientes, principalmente aqueles um pouco... o ideal é você, na verdade, identificar desde a internação. O paciente internou, você já fazia a pergunta: o que esse paciente precisa para alta? Perfeito. E trabalhar naquilo para alta. E com isso você também gera efetividade, gera qualidade, né? Você otimiza processos, você melhora a comunicação, porque você vai identificar uma coisa que o paciente precisa de alta e vai falar com quem vai fazer aquilo ou vai correr atrás, mas provavelmente você vai ter que conversar com alguém e vai estimular a comunicação. Regulação, né? A gente está muito envolvido em regulação de leitos, tanto dentro do hospital, gestão do leito, né? Tanto dentro do hospital quanto aceites de fora. A gente tem uma parceria muito grande com o NIR, né? Que é o Núcleo Interno de Regulação. Então, assim, todos os hospitais que a gente trabalha, a gente tem não tem como trabalhar sem unir. Desconectar. Porque esse paciente que está sendo aceito, ele precisa de um tratamento. E aí depende de toda a conjuntura do hospital, a proposta que você está... Né? A jornada desse paciente que chega, ele começa muito antes, né? E aí exatamente. Você não entender o que ele está trazendo com ele é extremamente importante para você instituir o tratamento, sem dúvida, né? Totalmente. E outras coisas, né? A própria gestão, né, hospitalar, você entender, olha, o hospital precisa de tal e tal coisa para ele funcionar, como é que a gente pode contribuir para otimizar esse processo. E aí envolve o giro de leite, escritório de alta para otimizar a alta, né? E por aí vai. Núcleo de segurança do paciente está dentro desse... Núcleo de segurança do paciente, com certeza. Na verdade, a segurança do paciente é o primeiro ponto da medicina hospitalar, né? É a segurança do paciente. É o core da medicina hospitalar, né? Então, a segurança e qualidade do paciente, acabei esquecendo, é muito envolvido com a... né? Participa do núcleo de segurança do paciente, envolvimento com eventos adversos e não conformidades. Então é uma parte bem importante também, uma área. Inclusive tem como, por exemplo, o médico hospitalista ser o médico da qualidade, por aí vai, né? Porque realmente tem tudo a ver, assim, a segurança e a qualidade no cuidado. Legal. Para hoje, voltando um pouquinho para a carreira, você acha que é fundamental para o médico, para alguém que queira fazer medicina hospitalar? Você falou muito de comunicação, né? Você acha que é fundamental para que esse médico... tipo assim, por exemplo, um neurocirurgião não pode ter tremor essencial.
imagino eu. Não é uma boa ideia. O médico hospitalista, ele precisa ser comunicativo, no bom sentido da palavra, assim, não falastrão, Sim. mas comunicativo. Eu acho que, sem dúvida, né? Ele pode ser, por exemplo, fechado, mas ele tem que saber comunicar, ele tem que saber fazer com que a informação chegue onde ela tem que chegar. Porque se você é um médico hospitalista que vai lá, passa e fica quieto e não interage com as equipes, você não vai promover esse cuidado, esse cuidado integral, né? Eu percebo assim, eu acho que tem que estar no DNA desse colega que quer seguir essa carreira, a ideia de ser líder mesmo, assim, que você de alguma forma constrói uma liderança muito forte junto com a equipe e tudo, e conseguir engajar as pessoas. Isso para mim é essencial, pelo menos eu vejo, né? Eu entendo isso como essencial, o engajamento da equipe no processo do cuidado, né? Um termo muito usado na literatura hospitalista, digamos assim, é liderança multidisciplinar, né? Assim, você desenvolver líderes multidisciplinares para você fazer visita multidisciplinar é uma outra coisa que a gente, né, preza muito na medicina hospitalar. Então, você liderar a multidisciplinaridade, o neurocirurgião, o fisioterapeuta, o assistente social, você está envolvido em tudo aquilo ali. Então, sem dúvida, assim, comunicação é um ponto importante aí do médico hospitalista. Quero te fazer uma pergunta agora capciosa, vai. Não sei se é capciosa, mas o médico hospitalista, se eu pegar pelo nome, medicina hospitalar, médico hospitalista, enfim, ele te leva muito para dentro do hospital. É possível ou faz parte dessas skills, do escopo da medicina hospitalar, a medicina ambulatorial em algum momento? Sim, demais. Na verdade, demais, porque, como eu até falei lá no começo, a gente tem que se preocupar com o cuidado do paciente também no pós-alta. Legal, né? legal. Senão não adianta você cuidar do paciente, tirar ele do hospital e não ligar para isso. O que vai acontecer com ele? Então, hoje, assim, o ambulatório pós-alta também é um outro ponto da medicina hospitalar. Para você dar alta e checar seu paciente, ver como é que ele foi para casa, como é que ele está evoluindo, a recuperação dele, a reabilitação. E aí isso envolve inclusive a transição de cuidado, pegando o gancho lá do cardiologista como exemplo, para você atender ele no pós-alta, ver que ele está indo bem, e daí, acho que agora a parte do hospital, né, da internação foi resolvida. Dá para você seguir com o seu cardiologista. Dá para você seguir com o seu cardiologista, e aí você fazer uma transição de cuidado legal, perguntar para ele, né, passar para ele tudo que aconteceu, para que ele saiba e saiba conduzir o caso. E hoje em dia, isso é até mais recente, né? Já se fala nos hospitalistas em casa também, né? Opa! Então, verdade, eu vi um comentário sobre isso. Então, já se fala também no hospitalista em casa, né? Que é esse cuidado, né? É entender que o paciente ele precisa ter um cuidado completo, né? Então, se você precisa ir na casa do paciente, que seja, você vai na casa do paciente. Então, isso também é uma área nova, diria até nova dentro dessa especialidade nova. E como é que vocês triam esses pacientes? Assim? Quem é seu paciente que é candidato a um segmento pós-alta? Como é que vocês fazem isso? Vocês selecionam essas doenças? Esse paciente precisa ter uma transição de cuidado. Como é que isso parte de... Assim, a gente pode construir critérios de acordo com a individualidade de cada serviço, né? Mas, assim, em termos ideais, assim, o ideal é que todo paciente fosse visto, pelo menos alguma vez, né? Mas existem algumas patologias que elas requerem mais isso. Existe muito trabalho, por exemplo, do hospitalista no segmento de pacientes com insuficiência cardíaca descompensada. Perfeito. É um paciente que tem trabalhos que provam muito assim, redução de reinternação, redução de mortalidade em 6 meses, 30 dias. É até interessante, porque ele reinterna porque deixa de tomar medicação e aí volta aquela questão da comunicação e do cuidado, né, Marcos? Volta tudo nisso de novo. E aí tem uma coisa que, na minha opinião, que eu consigo enxergar, se eu estiver equivocado, você me fala, que é o seguinte: o paciente, após ele internar, onde que ele perde isso? Porque você pode perguntar, o cara tinha uma ICC, se eu estiver errado, você me corrige, tinha um ICC e ele tomava o remédio certinho,
tranquilo, aquele remédio era eficiente para ele, suficiente para ele tomava. Aí ele tem uma infecção, por exemplo, e ele interna por isso. Durante esse processo de infecção, ele vai para UTI, ele vai para algum lugar, ele perde funcionalidade. Ele vai para a enfermaria, o médico hospitalista acompanha toda a jornada dele ali dentro. Só quando ele sai do hospital, o paciente que entrou, por melhor que ele tenha saído, ele é diferente, do que saiu. Exatamente. E aí, se não tiver esse olhar, essa conexão, essa transição de cuidado, mas não só transição de passar o bastão, mas transição de mudar o ambiente de cuidado... Sim. Eu vejo que talvez seja isso a grande fragilidade que faz ele reinternar e por aí vai. Porque ele volta pro cardiologista ele como um outro paciente, um novo paciente. Às né? vezes ele nem volta ainda, né? Ele não tem tempo, porque o cardiologista tem que marcar e tudo mais. E envolve, isso é importante também. Às vezes ele não... mas a gente tá fazendo cardiologista. Parece que... não é perseguição, não. Vamos mudar. Nem com cirurgião, nem com cardiologista. O pneumologista, DPOC, vamos pegar um DPOC. Ele volta nele porque... Ele vai voltar nele, mas ele só tem agenda para daqui a 1 mês e meio. E ele saiu diferente, né? Ele não é mais o mesmo paciente que o pneumologista acompanhava. E daí a 1 mês e meio pós-internação, talvez ele não tenha conseguido compensar totalmente. E aí ele pode chegar lá, o pneumologista não vai nem entender aquele doente, né? E às vezes isso gera até uma reinternação, isso já aconteceu na minha prática. Às vezes o paciente vai para o médico e volta internado, porque o médico se assusta com o paciente e não entende que ele está num processo de recuperação de uma internação grave, por exemplo. Processo alostásico, o negócio desse Então, e aí esse pós-alta, ele garante esse segmento adequado, né? Você consegue ver o paciente melhorando, garantir que ele está melhorando e aí garantir que quando ele vai para o médico dele, seja qual especialidade for, que ele já chegue numa situação um pouco mais segura, né? Claro. Eu sou um adicto você está falando, eu tô vendo isso na minha cabeça. Eu sou um adicto da horizontalização, assim, sabe? Do cuidado, né? Como intensivista, acredito absurdamente na horizontalização. Você tem que ter dentro do hospital, e acho que até fora dele também, você tem que ter o médico todo dia. E o que me parece é que, seja dentro ou fora, a medicina hospitalar ela propõe exatamente isso, né? Você pega o cara lá do começo, do UNIR, talvez até antes, e vai com ele até depois. E aí você pode continuar ou não. Essas transições dentro do hospital, essas quebras, né? Você tenta cada vez mais verticalização do cuidado, a gente precisa... E nada impede que você continue acompanhando aquele seu paciente no pós-alta junto com o médico dele, né? Perfeito. Também o pós-alta não é importante deixar isso claro, não é uma consulta, não, né? Quantas forem necessárias. Se for necessário o resto da vida do paciente, ele não tem problema, né? Eu queria trazer um pouquinho para números aqui agora, assim. Eu sei que, né, óbvio, né? Números, eles não necessariamente eles são replicáveis. Mas ter um médico hospitalar hoje dentro do hospital. Sou o gestor do hospital. Gestor, diretor, ter um médico hospitalar dentro do hospital hoje, quanto que, de forma mais objetiva possível, que você conseguir entregar, que você possível falar, quanto que isso gera de recurso, de ganho? Porque veja, o que eu quero dizer com isso? Você está falando, eu estou enxergando o seguinte, quando eu contrato, por exemplo, um grande cirurgião que vai levar um volume cirúrgico para dentro daquele hospital, eu estou trazendo alguém que, estou olhando como gestor, eu estou falando de valor aqui, de dinheiro, na verdade. Eu estou trazendo um cara que vai trazer receita para o meu hospital. Quando eu contrato o médico hospitalista, me parece que eu sou um cara que eu estou trazendo um cara que vai, primeiro, encurtar o meu desperdício, consequentemente trazer positividade ao meu recurso, entre outros ganhos de experiência e desfecho, né? Acho que é isso, né? Sim. Então, número, assim, que você tem de literatura, como é que é? Isso é verdade? Reduz custo? É custo efetivo? É bem verdade. Na verdade, como eu falei lá no começo, o ganho virou a medicina hospitalar virou essa crescente que é hoje por conta justamente disso, né? E aí tem inúmeros trabalhos que demonstram redução de custo na internação com a medicina hospitalar, né? Então isso vem do berço da medicina hospitalar.
De novo, não que a gente quer economizar, mas é que a gente melhora tanto o processo, o médico hospitalista ele melhora tanto o processo que isso vai reduzir. Isso é natural, vem com natural. Eu sempre falo, melhorar a qualidade diminui custo. Isso é pra tudo na vida. Isso não é, parece antinatural essa fala, mas não é. Se eu melhoro a qualidade, eu diminuo o custo. Isso é comprovado. E isso tem um monte de literatura que comprova justamente isso, que você contratar um serviço de medicina hospitalar reduz custo hospitalar. Por tudo que a gente comentou aí de farmacoeconomia, de gestão de valor e tudo mais. E ainda você reduz a taxa de reinternação, né? Então, isso é bem real, assim. O que hoje ainda a medicina hospitalar não tem literatura que provando isso é redução de mortalidade, né? Ainda não teve um trabalho que mostrou que o médico hospitalista reduz mortalidade no hospital. Mas o que eu acredito que isso ainda vai acontecer, porque se a gente pensar que melhora o cuidado do pós-operatório e tal, isso vai acontecer. Mas redução de custo é muito impactante, assim. Tanto que eu digo assim, que eu costumo dizer que eu acredito nisso, na verdade, que medicina hospitalar é um caminho sem volta, assim. E a gente está vendo isso acontecer aqui no estado, por exemplo, né? Porque você vai impactar no custo, então você vai agradar o gestor. No cenário da saúde pública também, ainda mais mais assim, de um hospital superlotado, que você precisa resolver o problema de um paciente, o paciente chega com N patologias, que eles são diagnosticados dentro da internação, o doente não sabia que era diabético e o doente descobre isso na hora que interna no SUS. Então, realmente é muito forte nesse cenário ainda mais caótico da saúde pública. Né? O impacto é maior ainda. E quando você olha, de novo, falando da minha perspectiva intensivista, da nossa perspectiva como intensivista, você olha a mortalidade, é um negócio que até tem muita gente hoje, muita gente grande, né, na ciência que até torce um pouco o nariz para quando você fala de vou olhar como desfecho principal a mortalidade, né? Acho que mortalidade tem tanta coisa que envolve, ainda mais, é claro, a mortalidade de uma cirurgia é importante saber, e é óbvio, a gente precisa saber isso é uma bússola nossa, um norte nosso, mas tem tanta coisa que influencia o desfecho, morbidade, funcionalidade, tempo de retorno. É muito viés mesmo. E tem muito objetivo né? Tempo que o cara vai voltar pro trabalho, tempo que o cara vai poder segurar a filha dele no colo, condições espirituais, enfim. O cuidado paliativo fala muito disso também. Então, acho que a gente olhar para a mortalidade, eu também, assim, não sei se vai mudar, porque eu digo até como UTI, muitas vezes a gente fica discutindo sobre equipamentos, exames que não mudam a mortalidade, mas veja, se eles aceleram a internação... o cuidado, né? Melhora o cuidado, independente se isso na literatura vai repercutir. Exato. A gente precisa... Antes era viver ou morrer. Agora a gente precisa, assim, como que eu faço esse cara viver bem, né, e chegar nesse bem mais rápido. Acho que esse é o me parece que eu não me apegaria muito também à mortalidade. Por isso que está essa crescente, né? Porque isso você está mudando, reduzindo o custo e melhorando a qualidade assistencial. Então, não precisa de mais argumento. Experiência, que isso, né? Valor. Experiência. Então, assim, você não precisa de mais argumento que isso, né? A mortalidade vai acabar talvez sendo um ganho secundário, digamos assim, ou não. Mas a qualidade e o custo tá melhor. E a experiência, consequentemente. Marcos, por que você acha que, assim, na formação médica esses conceitos estão tão longe, assim? Eu percebo isso. Ainda a gente muito... Aquela coisa... Boa. Né, vou me especializar, vou operar, né? E acaba perdendo um pouco. Por que isso está tão longe, assim? A questão do valor, a questão de se preocupar se o ambiente é sustentável. Por que isso está tão longe da gente ainda? Por que a gente não fala isso a nível de formação médica? De formação. Eu acho que, assim, falando do hospitalista, eu acho que ainda existe ainda é pouco conhecido. Então, eu acho que isso é um ponto, assim. Não é incomum, né, gente? Eu sou professor também lá de alunos, e a gente faz no primeiro dia, eu sempre pergunto quem já ouviu falar em medicina hospitalar.
E a grande maioria, quando tem um, eu comemoro, assim, a grande maioria não ouviu. Então eu acho que um primeiro ponto é que realmente existe um desconhecimento ainda, talvez até por ser uma especialidade nova, né? E a outra questão, eu acho que até isso nem envolve só a medicina hospitalar, mas é que a nossa formação, aí falando de medicina, ainda é muito arcaica no sentido de é a doença, é o doente, e a gente não aprende sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre gestão. Então eu acho que eu não sei, mas assim, eu acho que talvez as faculdades tenham, talvez uma faculdade começando a fazer isso e talvez vire uma corrente que mude isso, né? Claro. Sabe que deixa eu fugir um pouquinho, mas só pra não pitar aqui, porque eu tenho... às vezes a gente fica falando negócio da faculdade, mas hoje eu fico pensando, às vezes, se os médicos, se o aluno da faculdade também está pronto para isso, sabe? Também. A maturidade. Eu escuto muito hoje, eu vejo muito Instagram, YouTube, não sei o que, podcast, falando, mas o médico, e a gente precisa formar melhor. Claro que a gente precisa formar melhor, claro que a gente precisa inovar né, trazer novos conceitos para dentro da formação médica. Mas eu também não sei se é só isso, sabe? Se é só conceito. Porque você também tem que tomar um pouco de cuidado para não puxar muito para o outro lado. Sim. E aí esquecer também o lado assistencialista do negócio. O que eu sinto muita falta hoje dentro da coisa é mais de conceitos de humanização, de experiência, talvez daquilo que a gente conversou no começo do paciente no foco do cuidado de fato. Mas esses passos de gestão, eu acho que isso é um passo à frente mesmo. Acho que não sei se dá para colocar tudo dentro da faculdade também. O que você acha? Eu acho que talvez fique muito, e aí eu acho que até filosofando um pouco, tem até uma dificuldade de geração, né? Talvez a geração que está ensinando não sabe como levar para a geração que está aprendendo. Hoje, se isso você é uma coisa que se discute. Hoje, se você for perguntar para os colegas que são os médicos assistentes que trabalham com você, talvez a visão dele do medicina hospitalar seja também tão próximo quanto do acadêmico, assim, né? Tão preconceituosa, porque ele é um clínico que está vendo meu paciente também, é um clínico, mas ele não entende o processo que está sendo... Então, já existe um preconceito, inclusive com a classe médica, né? Ainda não se conseguiu entender isso, ainda né? não consegui entender. Porque tudo é novo, né? É muito novo, né? Eu acho que precisa de mais gente falando, precisa de mais tempo na estrada aí, digamos assim. Mas é o que você falou, eu acho que é um caminho sem volta, porque... Cara, porque primeiro que assim, a saúde precisa ser sustentável, né? Na verdade, hoje a situação é insustentável. A gente precisa encontrar essa solução. Na verdade, as soluções estão acontecendo e a gente tem que absorver, senão não é... Sim, pensando do ponto de vista de experiência e de resultado, pensando como paciente, hoje um dos critérios, talvez, para eu poder procurar um hospital deveria ser, não, aqui eu tenho medicina hospitalista, aqui eu consigo... Acho que esse talvez seja um outro caminho. Né? Aqui tem comanejo, vou operar, aqui tem comanejo. Eu tenho um médico vendo o cirurgião, vai ver, o clínico vai ver, a equipe multi é gerenciada por essa pessoa e eu vou ter essa agregação de benefício, né? E perceber isso, né? Entender o plano de cuidado ali, porque às vezes o paciente não, por mais que tenha um time excelente atuando ali, mas eu percebo que às vezes o paciente não está entendendo, a família não está entendendo o que se passa ali. E isso volta à questão da comunicação, né? Isso é essencial, né? Compartilhar o plano terapêutico com... Aliás, porque o plano terapêutico é do paciente pro paciente. Exatamente. Né? Então, o único que não sabe é o paciente. Todo mundo sabe menos ele, né? É o único que não sabe, exato, né? Exato. Então, isso é muito importante, né? Isso impacta em todas as sequências aí que a gente comentou. Legal. Pessoal, assim, eu, honestamente estou com uma borbulhando de ideias aqui para conversar e perguntar. Acho que a gente não vai acabar aqui esse podcast, não tem como, mas a gente já está estourando aí já, e conhecendo nós três aqui um pouco, se a gente deixar, a gente fica 2 horas falando aqui. Não, depois que eu descobri que seu irmão falou que ele é o camisa 10, né, no medicina hospitalar, pelo menos, fiquei feliz, meu dia hoje ficou... Porque esse cara disse que é jogador de futebol, mas você falou que você é o camisa 10, então tá tudo certo agora. Isso era um podcast sobre valor, virou um podcast sobre minha carreira futebolística. Que não é muito bem sucedido. Talvez é melhor você focar no valor, né? Porque no futebol focar no valor. Mas pessoal, finalizando, né? Depois desse momento aqui, stand-up do Melo, eu queria agradecer, queria deixar aqui, antes de a gente encerrar, na verdade, Marcos, um espaço para você falar, finalizar aí a sua
esse bate-papo já está introduzindo para um próximo, que a gente vai precisar. A gente vai ter aqui no MDcast um podcast sobre segurança do paciente, sobre gestão de alta, transição de cuidado. A gente, com certeza você vai estar aqui de novo. Acho que tem mais coisa para esmiuçar, né? Muito mais coisa para a gente trazer. Porque o nosso podcast é sobre assistência baseada em valor e carreira. Nada mais valoroso do que a medicina hospitalar nesse mundo de hoje. Perfeito. Então, deixa seu recado final aí pra gente. Fala pra gente o que você quiser. Bom, eu acho que assim, a medicina hospitalar ela é uma crescente e eu acredito muito nela, de fato, acredito, porque ela se preocupa muito na qualidade assistencial, no cuidado do paciente e na geração de valor para que as coisas funcionem, né? Para que o processo funcione. Porque não dá para você ficar muito no romantismo de fazer só tudo pelo paciente, que às vezes esse tudo não vai ser possível porque você quebrou o sistema, por exemplo, né? Então, e quando eu penso nessa especialidade, ela consegue englobar isso tudo aí, conseguir entregar o melhor para o paciente, com o melhor para o hospital, com a melhor segurança. Então, eu acredito muito nessa especialidade, acho que ela vai só crescer aí e recomendo quem está se formando, seja médico, enfermeiro e por aí vai, que estude, procure, porque é uma área que tem como a gente comentou rapidamente aqui, dá para falar muito mais, mas é uma área que tem muita área de atuação dentro da própria área, né? Perfeito. Eu acho que é isso. Muito obrigado aí, foi um grande prazer aí estar aqui. Foi nosso. Prazer foi completamente nosso. É isso aí, pessoal. MDcast, nas melhores plataformas aí na comunidade MD. Sejam todos bem-vindos e vamos lá. Um abraço, fique com Deus.